Olá a todos, vamos gravar mais um vídeo dentro dessa série que será o grande tabuleiro de xadrez. Começamos com Irã, agora vamos falar de Israel. Israel entra no conflito. Então, se vocês gostarem, deixe seu like, compartilhem e lembre-se, eu sou professor de 24 matérias, 24 ciências e dou aulas particulares e grupais. Então, vamos ao texto? Vamos ao texto. Israel entra no conflito. Canaã, país que ficava a leste do Império Caldeu, é o lugar para onde Deus envia Abraão. A oeste, aliás, viu? Tá? A oeste. Leste, à direita. Oeste, à esquerda. Então, Abraão vai para o leste do Império onde ele mora. Ele mora no Império Caldeu, em Ur dos Caldeus, que faz parte da Pentápole, Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Então, vai terminar saindo de Ur e vai para onde? Para o lugar que Deus disse, eu te mostrarei. Você vai na fé. E chega onde? Depois da sua longa peregrinação, vemos que ele chega até Canaã, atravessa toda a Arameia. E a palavra Canaã significa terra de púrpura. A Canaã quer dizer terra da púrpura, devido ao murex, um marisco que produzia uma tinta vermelha, preferida pela realeza de todos os povos. Muito caro e muito importante. Aqui nós temos um mapa, então, de Canaã, na época em que o Abraão chega lá. Tá bom? Então, vamos lá. É a terra da púrpura. Púrpura vermelho. Abraão recebe a ordem de sair do dos caldeus. De quem? De El Shaddai. Deus se manifesta. Há uma teofania, portanto. E vai para o lugar. Então, é por fé. Abraão é homem da fé. El Shaddai, o Deus verdadeiro. Na verdade, Shadu é montanha. Ser o Deus da montanha, porque ele subiu a montanha para adorar a Deus. Então, na teofania, em que Shaddai aparece a Abraão, Deus fala ao patriarca e é uma ordem que ele dá. Deixa a sua família, deixa seus parentes e vai para o lugar que eu te mostrarei. Essa ordem dará ao futuro da humanidade o monoteísmo. Então abandonamos o politeísmo, né? Na verdade, nós católicos somos enoteístas e não monoteístas, já falamos disso. Portanto, a ideia é, Abraão vai fundar uma nova nação onde reina a justiça, uma nova ordem mundial onde a tirania será abolida. Portanto, o politeísmo, a idolatria e a injustiça. O patriarca. Revista, tirado da revista super interessante, e diz: saiba o que a ciência já descobriu a respeito de Abraão historicamente. Eu tenho livros de arqueologia, sendo mais importante, a Bíblia diz a verdade, de Charles Mason, mas tenho vários, tenho uma coleção. Abraão então caminha sem destino, abandona-se ao seu novo Deus e terminará sua longa e penosa peregrinação como residente estrangeiro, diz a Escritura, em Canaã. Cercado de várias tribos, cujo chefe o respeita como profeta e protegido de Deus, Abraão já era muito rico ao sair de Ur, pois era filho de Teraque, que era chefe da guarda pessoal do rei de Ur. Mas seus rebanhos se multiplicam de um modo tão extraordinário que causa a admiração dos amorreus, dos heveus, dos heteus e de todos os povos de Canaã. Abraão, o hebeu, Abilu, é tratado como um príncipe pelos príncipes de Canaã. Assim começa a Odisseia, que terminará hoje, após a criação do Estado sionista de Israel, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Aqui cabe tem 4 mapas mostrando de 1946 até hoje como é que a Palestina encolheu e Israel aumentou. A ONU só deu 26%, depois que a Inglaterra desmembrou o Império Otomano. Mas os palestinos foram expulsos e Abraão, portanto, aqui é pacífico. Mas aqui a descendência dele parece que não segue isso. Se bem que os sionistas não parecem ser consanguíneos dos judeus descendentes do patriarca. Vamos fazer a pesquisa e mostrar isso aí para vocês. Então são 4 mapas. No primeiro mapa em verde, Palestina em verde. Ocupa todo o território com pequenos pontos brancos que seriam os judeus não sionistas, portanto ortodoxos, que moram aí. Um deles é o rabino Israel David Vaz, que conta essa história. No segundo mapa, já vemos que é reduzida. Então Israel cresce. A parte branca vai tomando conta da verde, e a verde diminui, notavelmente. E no próximo mapa, então, já é 1970, então, os palestinos em verde fica muito reduzido. E no final, 1976 ou 78, então, Israel ocupa 86% da Palestina. E os palestinos são expulsos. Então, aí, claro, que os palestinos vão reagir. São expulsos. Então vão para a Jordânia, a Transjordânia, o Egito, migram. Se não morrem.
Então, nem 4 mapas, como o território palestino encolheu, Israel cresceu desde a partir da ONU em 1948. Em 1948, a ONU, então, dita uma ordem, um documento, dando a Israel 26%. Hoje ele tem 86%. Logo, os palestinos não se renderam, na época. Acharam uma invasão de estrangeiros e criaram milícias, e eles dão outro nome, terroristas, para defender-se, com apoio da Rússia. Os sionistas também criaram suas milícias. E o antagonismo, no início, foi um conflito que terminou com a expulsão dos palestinos e o assentamento israelense. Ou seja, os milicianos israelenses venceram, né? E assim, expulsaram os palestinos. Hoje, um punhado de bravos enfrenta o que restou do território, que é a faixa de Gaza e as colônias de Golã. Então, nos 4 mapas dados aqui, mostramos a evolução da expansão de Israel e o encolhimento da terra dos árabes desde 1963, e a Rússia pouco pode fazer, porque ninguém quer bater de frente com o sionismo internacional, que é o movimento mais poderoso do mundo. É o partido mais poderoso do mundo, é o Partido Sionista Mundial, criado por Theodor Herzl. Nós temos informações, trazemos vocês, no livro História dos Judeus, de Isaac Zexon, judeu sionista. Aqui cabe a figura de Yasser Arafat, encontrando-se com Vladimir Putin, muito jovem, mas Putin pouco pode fazer. Então, o presidente da Rússia se encontra com o líder da então proclamada e aceita a autoridade palestina pela ONU. A ONU aceita o título de Autoridade Palestina, cujo presidente, o primeiro, é Yasser Arafat. Hoje não é. Mas a ONU havia prometido antes da Guerra Mundial. Antes da guerra, então, a ONU havia prometido, na forma da declaração Balfour, um bilhete datilografado, sem nenhum selo ou algo oficializado. O documento, portanto, é apenas um bilhete, mas é chamado orgulhosamente de a Declaração Balfour, para orgulho dos israelenses, tendo saído do Ministério Britânico. Está lá, Ministério do Exterior, mas não tem nenhum sinal, nenhum selo, né, nada que mostre, prove e que tenha um caráter oficial. É um bilhetinho endereçado a Lord Rothschild para entregar ao Partido Sionista Mundial. Então ele tem um mediador. Por que não entrega diretamente? Porque Balfour não entrega diretamente ao presidente oficial do sionista. Não, entrega ao Lord Rothschild. Aqui cabe o bilhete, para você ver. Já mostramos em um anterior, em um vídeo anterior foi mostrado. Aqui mostramos novamente Arthur Balfour, ministro do Exterior. Então promete, diz que sua Majestade Britânica vê com simpatia as aspirações judaicas, sionistas, à terra da Palestina. Pronto. Está aqui, Ministério do Interior, 2 de novembro de 1917. Portanto, a Guerra Mundial começou em 1914, então em 1917 a Inglaterra ganhou. Desmembrou o Império de Ramiro II, muçulmano, e aqui está, prezado Lord Rothschild, e aí vai dizendo que tem prazer em anunciar que a sua Majestade Britânica vê com muita simpatia as aspirações palestinas, judaicas à Palestina. E aí, fim da guerra, realmente, em 1948, então, Ben Gurion assina no Museu de Tel Aviv a criação do Estado Sionista de Israel. Assim, a guerra terminou. O Império Otomano foi desmembrado. Ramiro II foi eliminado. E a separação da Palestina, que foi doada por sua Majestade Britânica aos judeus, aconteceu. Hoje, Israel enfrenta o Irã. O Irã não se conformou. Como os palestinos são muçulmanos, deixou de haver a convivência pacífica, os judeus ortodoxos foram forçados a sair de lá, porque foram tratados como inferiores. Diz Davidson Israel Weiss, o judeu ortodoxo é tratado como inferior pelo judeu Ashkenazi, que vamos dizer assim, o Estado de Israel, na verdade, está sob o domínio do judaísmo Ashkenazi, que não temos certeza se é consanguíneo dos patriarcas e dos profetas. Parece que vem de outras regiões. Guerra no Irã. BBC News Brasil diz: tráfego no Estreito de Hormuz, estratégico para o petróleo, cai 90%. Diz consultoria da BBC. Isso vai afetar o mundo inteiro. Então, além da figura que estamos aqui, nós temos uma figura de prédios destruídos, tanto em Teherã quanto em Tel Aviv e em Jerusalém. Portanto, de parte a parte, a violência é inaceitável, porque a soberania dos outros países é desrespeitada. E a população civil é o alvo. Não há, como na Rússia e Ucrânia, uma preparação, vamos dizer assim, um cuidado de não atingir a população civil. A Rússia faz, como dizem os noticiários, um cálculo cirúrgico, com precisão, para atingir apenas alvos militares ou alvos estratégicos para desestabilizar a economia da Ucrânia. Aqui não. Aqui lança-se a bomba em qualquer lugar. Hotéis,
escolas, crianças, praças, em qualquer lugar. Tanto Israel quanto Irã. Isso é uma brutalidade, minha gente. É um absurdo. Então, não aceitamos nada disso do passado. Não aceitamos. Então, é inaceitável, primeiro porque fere a soberania dos países. É inaceitável porque a população civil é morta. Portanto, sofre a consequência da guerra e o civil tem que ser respeitado. Porque não é soldado, não sendo soldado, ele tem direito à vida e a cidade tem direito de se estabilizar como está na Ucrânia. Nas cidades, ninguém é atingido. Só nos pontos onde um hotel onde oficiais europeus ou americanos estão alojados, os russos mandam um míssil e atingem em cheio esse hotel. Mas o hotel é utilizado para treinar os soldados ucranianos. Aqui não. Aqui, minha gente, é uma barbaridade. Então, como nós estamos no vídeo anterior, o Irã foi a primeira grande potência da antiguidade. Decidiu defender seus irmãos palestinos, que eram muçulmanos. Então, os muçulmanos consideraram irmãos, há uma fraternidade muito grande, embora Saddam Hussein tenha acabado isso conhecido pelos americanos, que deu mísseis para fazer a guerra com o Irã, agora não está assim. Então, o Iraque não está mais atacando o Irã, já se pacificaram, a fronteira não foi alterada, mas começa, então, uma série de ataques de parte a parte, e a primeira ação de grande ousadia de Israel foi introduzir um piloto judeu. Israel introduziu um piloto judeu, kamikaze, na aviação oficial do Irã. Ou seja, minha gente, olha como Israel é inteligente. A inteligência de Israel fez com que um piloto israelense kamikaze introduzido, ele se introduz como se fosse iraniano, ele se introduz na aviação oficial do Irã e se torna piloto do helicóptero que vai cair. Ele vai morrer. É kamikaze. A notícia está: no dia 19 de maio de 2024, há 2 anos atrás, um helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, sofreu um acidente fatal. Acidente coisa nenhuma. No oeste do país, resultando na morte de todos os seus ocupantes. Não só Ebrahim Raisi, mas os seus assessores mais importantes. Havia 2 helicópteros. O outro, que tinha raia miúda, não sofreu nada. E esse foi. O outro tinha. O piloto era de fato iraniano. Esse não. É um kamikaze israelense. Então, Israel, a inteligência de Israel é terrível. Eles têm uma polícia secreta de uma eficiência muito grande, tem um planejamento muito inteligente. A inteligência israelense é evidentemente respeitável, mas isso não foi aceito pelos ayatollahs, que prometeram vingança. Pronto. Então, a primeira agressão, depois dos milicianos, que chamam de terrorista, agora isso foi insuportável. Ou seja, nenhum país jamais causou a morte de um presidente paisano nos Estados Unidos, Saddam Hussein, e na Líbia, Saddam Hussein do Iraque, nós temos a história completa, e na Líbia nós temos Muammar Gaddafi. Então são 2 presidentes, 2 líderes que são eliminados pelos Estados Unidos. Então os Estados Unidos e Israel têm a mesma política. Então, sendo um obstáculo para nós, a gente afasta. É uma pedra que tem que ser tirada do caminho. Pronto, é assim que eu penso. Mas acontece que o Irã tem mísseis, Israel tem mísseis. Então estão jogando, um joga contra o outro. Tel Aviv recebe mísseis, Jerusalém recebe mísseis, Teherã recebe mísseis. E a população civil é o alvo. Não importa. Recentemente, em 1º de fevereiro, então, atingiram a casa do Ayatollah Khamenei. Então, primeiro o presidente Raisi, agora é o Ayatollah Khamenei. Ou seja, é a segunda vítima da inteligência israelense. Olha, isso atingiu o bairro inteiro. E a família dele foi alvo do atentado também. Não só ele, mas a família foi eliminada. Isso é uma brutalidade. Mas seu filho, também chamado Ali Khamenei, quando o pai foi eliminado por ataques dos Estados Unidos e Israel juntos, a mídia estatal do Irã publicou oficialmente, ele tomou o lugar do pai imediatamente. Assumiu o lugar do pai imediatamente. Sabe que vai estar ser morto. Ou seja, o Irã não é o filho de Khamenei, como sendo seu substituto. Tem o mesmo nome. É o Júnior. Dispara mísseis contra Israel em grande quantidade. O que é absurdo. Dispara contra a população israelense. Ou seja, você pode, se está em Israel, pode estar numa praça de alimentação, nas ruas, se alimentando, quando de repente um míssil cai na sua cabeça. Isso é inaceitável. Isso é impossível. Porque a população civil tem direito a viver a vida normal. A guerra acontece em outros lugares, em campos de batalha ou em lugares alvos especialmente mirados para isso, calculados cirurgicamente. Só os militares são alvo das potências que têm inteligência e respeitam os tratados de guerra. Então, aqui,
líder israelense, primeiro-ministro Netanyahu, foi declarado pelo Tribunal Internacional de Berna como sendo genocida, ou seja, criminoso de guerra. Ele está fugido porque foi declarado criminoso de guerra. Se ele sair de Israel, vai ser preso pela Polícia Internacional, pela Interpol. Então foi declarado criminoso de guerra, foi na ONU, saiu pelos fundos, sumiu, não sabe onde ele está. Então, minha gente, enquanto isso, né, Israel continua, porque o fato dele não estar visível não quer dizer que não esteja em contato com o atual secretário dele ou outro ministro que nomeado. Nós estamos vendo, assim, que a guerra se torna perigosa, porque vai afetar o mundo inteiro, porque fecharam parcialmente 90% do estreito de Hormuz, por onde passa todo o petróleo árabe, criando um aumento nos preços dos combustíveis. Isso vai afetar nosso bolso, porque pelo estreito de Hormuz passa todo o petróleo do mundo árabe, portanto, da OPEP. Isso vai diminuir a oferta de petróleo, vai aumentar os preços do diesel, da gasolina e do gás, e vai atingir o seu bolso. Vai atingir o seu bolso. Portanto, eu estou colocando aqui a bandeira de Israel, para mostrar que a primeira agressão veio de Israel quando manda um piloto kamikaze para pilotar o avião de Raisi. Muita ousadia, muita ousadia. E esse kamikaze, porque cai com helicóptero. Assim, ele elimina o presidente Raisi e toda a comitiva de alto escalão do Irã. Aí começa o conflito aberto. É esse o fato. Depois vem de Khamenei, em fevereiro desse ano. Então, minha gente, é uma coisa desumana. Os dois países estão agindo cometendo crime contra a humanidade. Mas, como o primeiro foi o Irã, então o Tribunal Internacional de Berna só penalizou Netanyahu. É considerado, foi condenado à prisão perpétua por ser criminoso de guerra. Fazer as coisas de tal maneira, porque esse atentado a Raisi é uma coisa inaceitável, porque é uma autoridade que preside o país. Mas os Estados Unidos já tinha feito. As duas democracias do mundo, Israel e Estados Unidos, então eliminam os presidentes dos países. Não respeitam a soberania nacional. Então, Saddam Hussein enforcado. E Muammar Gaddafi encontrado escondido no bueiro pela Polícia Secreta Francesa. Assim está o conflito em plena atividade. Se prepare. Vai haver recessão no mundo inteiro. Você vai ser atingido no seu bolso. No Brasil também. Então terminamos assim aqui, né? Temos um resumo, mas tem muito mais. Nós selecionamos o mais importante, né? Desde Abraão, que é o início, até Netanyahu hoje. Então, genocida, assim ele foi classificado pelo Tribunal Internacional de Berna, na Suíça, e agora está sendo, assim, oficialmente caçado pela Interpol. Se for encontrado, será preso. Ele não pode sair de Israel. Ninguém sabe onde ele está. Saiu pelo fundo da ONU. Então, aqui nós ficamos. Se você gostou do vídeo, você dê o seu like. Né? Eu fiz uma pesquisa muito séria, muito profunda, para dar esses dados com precisão e veracidade. Então, dê o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal se você não é inscrito. Se você se inscreveu há muito tempo, reveja a sua inscrição. Porque o YouTube está retirando, está cancelando as inscrições dos que se inscreveram no início, porque muitos não estão vendo mais. Então, veja você a sua inscrição. E assim, terminamos esse episódio triste e perigoso para o mundo. Por quê? Pode atingir o mundo inteiro. A guerra na Ucrânia já é um perigo. Agora a guerra israelense iraniana é mais agressiva ainda. Mais agressiva ainda. Porque nenhum dos dois países respeita o direito internacional. Até na guerra existe coisas que são perdidas. Então existe o crime de guerra. Embora na guerra, ao se matar, existe o que é considerado inaceitável. Portanto, aqui nós terminamos. E como diz a Sueli, até a próxima, porque cavalo não desce escada.